Mais um exercício aqui da nossa lista de expressões aritméticas. Agora a gente vai para uma mais interessante, porque ela tem entrada de dados, né? Isso mesmo, né? Convertendo de horas para dias, a gente vai acessar aqui e a gente vê que ela tem um exemplo de entrada de dados. Nesse caso, ele deu 48 e houve algum processamento que ao final o sistema gerou um 2. Isso foi uma primeira execução, um exemplo. E ele tem um outro exemplo de execução, né? A gente nota que tem esses retângulos aqui, né? Essas linhas dividindo cada execução. Isso aqui é uma execução. E aqui eu tenho uma segunda execução, onde a entrada foi 72 e o programa produziu uma saída que o resultado foi 3. Como ele gerou isso? Vamos entender melhor o problema para a gente poder desenvolver a nossa versão, né, do código para atender esses requisitos. Convertendo de horas para dias. Né? Escreva um programa que recebe na entrada número inteiro de horas. Então, vou fazer um programa que pede ao usuário um número inteiro de horas. Né? A gente viu, né, que para pedir informações, toda vez que a gente vê uma entrada de dados, a gente vai usar o comando prompt, tá? Porque ele pede ao usuário uma entrada de dados. Nesse caso, ele está pedindo, né, o número inteiro de horas. Então, depois crie uma variável chamada horas para receber o número, ok? Eu vou fazer um prompt, ele vai me dar um valor, por exemplo, 48. Esse 48 vai ser armazenado em uma variável chamada horas. E depois eu tenho que usar esse comando prompt, né, para receber o número, né? Use a expressão abaixo para guardar o número de horas. Ele já dá até a linha, né? Se eu quiser copiar e colar aqui, eu consigo já utilizar esse código, né? O programa deve converter essas horas em dias, ou seja, 48 horas são quantos dias, né? Depois ele deve imprimir a resposta. Exemplo, 60 horas é igual a 2,5 dias. Lembre-se que um dia tem 24 horas. Nesse exemplo, serão testados vários valores de entrada, né? Veja a área de execução abaixo. Então, basicamente, o que ele quer, né? Vou pegar aqui um lápis, será que funciona aqui? Deixa eu ver aqui, vermelho, tamanho. Então, por exemplo, ele 24 horas. São quantos dias, né? Ele já disse lá que um dia ele tem 24 horas. Logo, se um dia tem 24 horas, então se eu faço 24 dividido por 24, vai dar 1, obviamente, né? Então a gente já sabe que o cálculo que eu tenho que fazer é uma divisão, tá bom? Então 24 menos 24, zero, resultado 1 dia, né? A gente tem 1 dia, né? Beleza, mas e no caso aqui do exemplo que ele colocou, não foram 24 horas a entrada, né? A entrada ele colocou 48. São 48 horas, sabendo que o dia tem 24 horas. Então a gente faz 48 dividido, né, por 24, 2, certo? Beleza. Então, esse 2 aqui, esse 48 e esse 24, gera a fórmula que a gente quer, né? Porque esse 48, na verdade, ele é. Vamos pegar aqui o enunciado, tá? Então, pegando esse enunciado aqui, para ficar mais fácil aqui no nosso quadro. Então, quando a gente pega esse enunciado, deixa eu pegar aqui e afastar isso aqui. Bom, a gente tem o enunciado aqui, tá? Então, a gente tem então, esse programa vai ter uma entrada de dados inteiro de horas. Então, esse 48 aqui, ele é a entrada de dados. E eu vou ter que sempre dividir por 24, porque ele lembre-se que um dia tem 24 horas. Então, o que eu tenho que fazer é sempre dividir por 24. Só que esse 48, ele muda, né? Eu vou ter que armazenar ele em uma variável chamada horas. Então, eu vou ter que criar uma variável chamada horas, como ele foi feito aqui, né? Só que eu vou deixar mais organizado, vou criar um var horas.
E depois eu vou fazer um prompt, né, pedindo as horas. E depois eu vou ter que pegar essas horas e dividir por 24, né? Porque esse número é constante aqui, né? É o número quantas horas tem um dia. E isso aqui vai ser minha resposta, né? Eu poderia até criar outra variável aqui, dias, chamada de D. Variável D recebeu horas dividido por 24 e no final eu só faria um alerta, né, com esse D. Então, esse é o racional. Tentem fazer, certo? Resolver com esse racional. Leiam o prompt e depois dividam, tá bom? Pausem o vídeo aqui nessa hora e tentem fazer. Se tiver alguma dificuldade, algum erro, eu vou continuar aqui e vou resolver, tá bom? Pausem agora. Tá, então já que vocês tentaram, só confiram se está tudo ok. O que foi que a gente fez, né? A gente criou, primeiro vai criar uma variável horas, onde a gente vai pedir, né, recebe a entrada de dados inteiro de horas. Então, vou receber aqui um prompt, sempre com o número de horas. Nesse caso, por um exemplo, vai ser 48, outro exemplo, 72. Porque lembrem que o sistema LOP, ele executa seu programa várias vezes. Quantas vezes, Aquiles? Uma para cada linha dessa. Então, aqui tem duas linhas, ele vai executar duas vezes. Então, depois eu vou criar uma variável dias, que vai ser as horas, dividido por 24. Por último, eu vou dar um alerta, dias. Ponto e vírgula e play. Tá? Note que aqui ele apresentou 4 testes. Então, esse meu código ele foi executado, foi executado 4 vezes com 4 valores diferentes. Primeiro com 48, a segunda vez com o valor 72, a terceira com 108 e a quarta com esse valor, né, 1260. Então, o nosso programa, toda vez que a gente desenvolvê-lo, né, ele tem que conseguir executar, né, e passar em todos os testes, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Se tiver alguma dúvida, coloca aí embaixo. Se resolver de alguma maneira diferente, também coloca aí, posta aí. Valeu, pessoal. Até mais. Fui!